Olá, boa noite. Estamos aqui através da Comissão de Direito Sistêmico de Santo André para dar início mais uma live, ou melhor, a nossa última live que vamos ter hoje, 9 de dezembro de 2020. E essa live nós vamos trazer a nossa querida doutora Thelma, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de São Bernardo do Campo. Doutora Thelma é uma querida, é uma amiga, companheira, estudiosa do direito sistêmico. E ela vai estar aqui para falar para nós da sua experiência com o direito de família. Ela vai falar para nós qual é a postura sistêmica do profissional para atender um divórcio, para atender uma guarda, um pedido de guarda, um pedido de família. Ei, querida Lília, acabou de entrar. Lília, se tivesse um sorteio, você seria a sortuda, porque você foi a primeira a entrar. Parabéns. Vou preparar um prêmio para você. Talvez um livro, quem sabe, né? Olha só, comecei a ler um livro hoje da Filosofia Jurídica Sistêmica. Esse livro é maravilhoso. A doutora Eunice, ela é uma querida, uma estudiosa do direito sistêmico. E ontem, pode deixar, eu vou te dar sim. Ô, doutora Lúcia, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu estava falando do livro da doutora Eunice, uma querida, ela foi a nossa primeira advogada que instalou a Comissão de Direito Sistêmico em Santa Catarina. Então, ela foi a percussora das comissões, né? Então, graças a ela, nós temos hoje a nossa Comissão de Direito Sistêmico aqui em Santo André e em outras cidades. Já somos mais de 118 comissões em todo o estado de São Paulo. E, doutora Janaína, nossa secretária, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco para nos prestigiar com essa live. Doutora Lúcia, também, prazer em conhecer a senhora. Fico muito feliz que a senhora esteja presente para nos honrar. Doutora Daiane, doutora Daiane, obrigada, viu? Muito obrigada por estar conosco nessa última live do ano de 2020. E aí nós vamos esperar o recesso, que termina no dia 21 de janeiro, para agora, dia 19, no dia 21 retomamos, e aí acho que os nossos trabalhos vão começar a partir do dia 21. A doutora Thelma ainda não está aqui conosco, mas ela já vai entrar, e nós vamos poder ouvir aí um pouco da experiência dessa querida doutora Thelma, uma pessoa maravilhosa, que vem fazendo um trabalho muito bom na Comissão de Direito Sistêmico de São Bernardo do Campo, e ela vai estar conosco nesse bate-papo sistêmico criado por ela, que ela foi a criadora desse bate-papo sistêmico. E a doutora Neuza de Sumaré, ela gostou tanto desse tema que ontem foi o Dia da Justiça, e ela criou um bate-papo sistêmico. Foi lindo o encontro, tinham mais de 100 pessoas, entre vários advogados, médicos, operadores do direito. Tinha também, o Dr. Sami passou por lá, porque também foi feita uma homenagem para ele, porque ele é o juiz que trouxe essa nomenclatura direito sistêmico para o judiciário. Foi através do Dr. Sami que começou a falar em direito sistêmico. Ele é um juiz da Bahia, aliás, ele é de São Paulo,
mas ele prestou concurso para magistratura e foi para a Bahia. E lá na Bahia, ele já passava por esses treinamentos das constelações familiares, isso já desde 2003 ou 2006, não me recordo a data certa. E aí ele começou lá nas audiências dele na Bahia, analisar as pessoas que passavam lá, né, o sofrimento das partes. E aí ele começou a aplicar deixa eu só colocar aqui para uma pessoa que quer entrar na live, um minutinho só. Comissão Direito Sistêmico SA. Opa, só um minutinho que eu já vou aqui. Bom, vamos lá então, continuando aqui. Então, o Dr. Sami começou a aplicar as constelações familiares e ele percebeu que vinha dando um resultado muito positivo, que 80% dos processos dele resultava em conciliações, onde as partes criavam o seu acordo, elas construíam o acordo nos processos de família, principalmente porque é a vara da família. Aliás, vara civil, família na Bahia, penso que era uma vara com tudo. E aí ele percebeu, e isso foi ganhando espaço, e isso foi tendo uma repercussão muito boa. Até então que ele acabou levando esse projeto para a CNJ, e ele ganhou um prêmio, inclusive, na Inovare, por apresentar as constelações familiares. E aí pronto, aí começou, em 2014, veio com tudo, essa nomenclatura de direito sistêmico, e hoje ele tá aí, ele acabou de escrever um livro, eu já comprei o livro dele, e esse livro ainda não recebi, porque ele acabou de lançar, né? E aí nós vamos agora começar, então, a entender um pouquinho mais sobre o direito sistêmico, fora o curso de direito sistêmico que já existe na Inovare, a faculdade Inovare, ela já criou lá uma pós-graduação. Eu faço parte da segunda turma da pós de direito sistêmico e métodos adequados de soluções de conflito. E ela vai, então, essa pós vai nos ajudar aí a entender melhor a postura do advogado sistêmico. E esse livro aqui, A Filosofia Jurídica Sistêmica, tem vários coautores. Um deles também é um juiz, né? O prefácio é do Dr. Jamilson Haddad Campos. Ele é um juiz de direito. Eu acho que é do Mato Grosso, se eu não me engano, mas depois eu posso confirmar. E a doutora Eunice, que é a nossa querida, ela é advogada sistêmica já. Essa foi a advogada que eu falei para vocês, que ela trouxe as comissões para a OAB. Então, esse livro aqui, já gostei bastante dele, já comecei a ler, inclusive. E ele fala muito da postura sistêmica do advogado, né? Então, a postura sistêmica do advogado, ele fala bastante como tem que ser, né? E algo que é muito importante para o advogado que pretende seguir com essa postura sistêmica só um minutinho, deixa eu ver a doutora Thelma, se ela já entrou. Doutora Thelma, deixa eu chamar ela aqui, só um pouquinho. Doutora Thelma. Vamos ver se ela já vai entrar aqui pra gente dar início, né? Ah, ela tá entrando. Que maravilha. Doutora Thelma. Ah, obrigada, doutora Thaís. Doutora Thelma, boa noite, querida. Boa noite. Tava falando de você aqui. Vamos entrar Tudo aqui. bem?
Boa noite, doutor Iraci, como vai? Boa Tudo noite a bem? todos. Quero agradecer o convite da Comissão de Direito Sistêmico de Santo André, agradecer também a subseção de Santo André, na pessoa da presidente, doutora Andréa Tartucci, e também a subseção de São Bernardo do Campo, a qual eu represento, né? Ao nosso presidente, doutor Luiz Ribeiro, por nos apoiarem, né, nesse projeto de compartilhar conhecimentos e experiências. Com E certeza. agradecer também a todos que estão entrando. Isso, eu também. Estou aqui agradecendo todo mundo que está entrando. É a nossa última live, né? Eu vinha falando para todo mundo que essa vai ser a nossa última live do ano. E que obrigada ao AB de Santo André. Muito obrigada, viu? Por nos honrar aí com a sua entrada. Então, nós estamos fazendo a nossa última live desse bate-papo sistêmico, que eu estava explicando para eles que você foi a criadora desse bate-papo sistêmico. E foi tão legal que a doutora Neuza, da presidente da comissão de Sumaré, ela gostou tanto desse tema que o evento que foi feito ontem foi justamente usou todo o seu logo. Foi maravilhoso. Parabéns, doutora Thelma. Fiquei muito feliz porque foi um evento lindo que nós podemos participar, né? Foi um evento lindo, teve até uma constelação, né, da justiça, né, e a representante do direito, através da doutora Eunice, e foi muito bonito, né, Foi o que ela lindo. sentiu, o sentimento, Nossa, foi muito bonito. E assim, a gente percebe o quanto é importante, nós estamos aqui a serviço, então de compartilhar, né, todos esses aprendizados, todos esses conhecimentos entre nós, advogados, e como é mais rico, mais forte, né, essa união. Quando qualquer classe se junta, fica muito mais forte. E eu tenho percebido isso, né, em relação ao direito sistêmico, essa união e esse fortalecimento. Você Foi sabe que eu muito estava... bonito mesmo. Inclusive, ontem, doutora Thelma, esse livro aqui é da doutora Eunice. Ela é coautora de um dos capítulos. E ontem ela saiu daquele evento que nós tivemos, né? À tarde, às 9 horas da noite, ela foi falar desse livro. Ela foi fazer uma apresentação e eu participei, tive a honra de participar, foi às 9 horas da noite. E olha, Sim. você não vai acreditar, eu fui sorteada. Eu já tinha o livro, né? Mas eu fui a sorteada e eu acabei passando para outra pessoa. Mas assim, e foi lindo. E ela estava tão emocionada que ela ainda continuava, né? Reverberando isso nela. Era muito forte, sabe? Foi muito forte mesmo. A emoção dela foi linda. Sim, eu fui convidada para participar também desse evento, mas não tive condições, porque são tantos eventos, doutora, que se a gente não separar e não, sabe, a gente não consegue daí também exercer a advocacia, né? Doutora Nosso Lúcia Silva, trabalho. ela está Então, dizendo aqui que não poderia deixar de prestigiar um trabalho tão valioso. Parabéns, amiga, para você, acho que é. ai, sim, Ela a é minha doutora Lúcia, amiga, ela é uma doutora querida. Lúcia. Sim, Ela é uma maravilhosa, querida. especialista em direito previdenciário. Olha, que bacana, que bacana. Gratidão pela presença, doutora Lúcia. Doutora Thelma, hoje nós vamos falar um pouquinho das questões de família, né? Da área de família, vamos falar dos Sim, conflitos, como que é a aplicação do direito sistêmico nos conflitos familiares, nos divórcios, nos pedidos de guarda, pensão, como que se aplica a postura sistêmica, o direito sistêmico, como que está a Comissão de São Bernardo com relação a essa questão, né, dessa aplicação? então, é muito importante, né, o advogado ter essa visão sistêmica, ter a postura sistêmica no seu trabalho e entender as dinâmicas ocultas que ocorrem nos relacionamentos, nos casamentos, nas separações, divórcios, nas adoções, nos inventários. É muito importante, né? E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre onde tudo começa, né? Que é no casamento.
Quando Sim. uma pessoa conhece a outra, né? É aquele amor, aquele encanto à primeira vista, né? Mas depois as pessoas não sabem que cada um traz o seu sistema familiar para o relacionamento, né, doutora? E aí, Então, nós não estamos sozinhos no relacionamento, e isso é muito importante a gente observar. E é importante também falar que, em questão aos relacionamentos, quando um parceiro rejeita os pais do outro parceiro, ele também rejeita o parceiro, né? Então, se eu tenho um marido que ele rejeita o meu sistema familiar, ele também está me rejeitando, porque a lei do pertencimento que está em mim é muito forte, né? Então, algo que eu acho bastante importante, que é bem recorrente a gente conversar e falar, esclarecer para as pessoas, é que o quanto é importante o pertencimento e o quanto a gente precisa prestar atenção nos relacionamentos anteriores, nos filhos, né, que vêm dos relacionamentos anteriores. Não é possível você ter um relacionamento bom se você não reconhecer o que veio antes, né? Que é uma das ordens, né, que o Bert Hellinger muito bem descobriu, né, que é a ordem da hierarquia, aquele que vem antes, né? Então, a importância de se reconhecer os relacionamentos anteriores, os filhos dos relacionamentos anteriores, uma dinâmica muito comum que acontece é que quando num segundo ou terceiro casamento, o marido, por exemplo, tá? Pode ser a mulher também, mas vamos dizer que o marido, ele não teve ainda uma boa solução daquele casamento anterior, ou terminou com briga, com discussões, não ficou algo bem resolvido. Normalmente, se aquele casal tem uma filha, aquela filha, ela vai representar a mãe no relacionamento do pai, né, doutora? nossa, que interessante. Então, Então, doutora Thelma, assim, antes de você continuar, então, assim, vamos lá, vamos lembrar. A filosofia de Bert Hellinger, né? Ele trabalha com as 3 leis sistêmicas, né? Que são as leis da ordem, certo? Que seria o pertencimento, a hierarquia e o sim. equilíbrio entre dar e receber, né? Então, assim, quando alguém infringe uma dessas leis, isso causa uma desordem na família, no sistema familiar. E muitas Sim. vezes o fato de você excluir alguém pode trazer também um emaranhado para o nosso sistema. Por quê? Muitas vezes foi o que você acabou de falar. Você se casa para um segundo relacionamento, por exemplo, né? E você exclui a esposa, a ex-esposa do seu marido. Então, aquela exclusão pode trazer um emaranhado para esse novo relacionamento e você pode não ser feliz como você gostaria. Seria isso? Exatamente. Enquanto aquela esposa primeira não for reconhecida por esse marido, né, não for honrada por esse marido, a tendência de não dar certo o próximo relacionamento ou um dos filhos representar essa mãe dentro desse relacionamento do pai. E isso é muito comum acontecer. Acontece, né, muito, né, doutora? E aí Muito, muito. surge os emaranhamentos. Na verdade, quando um parceiro encontra o outro, cada um dentro do teu sistema está buscando algo que ele precisa a nível de cura do próprio sistema. Então, normalmente, as pessoas, elas se encontram, como diz a Sophie Hellinger, os relacionamentos, eles são uma comunidade de destino, onde a gente encontra o parceiro certo que a gente precisa para trabalhar aquela questão que é importante para nós e para o nosso sistema, né? Uma outra coisa também que o Bert fala é que quando nos relacionamentos não se assume aquele relacionamento, ou, por exemplo, quando não se casam, né? Não assume mesmo o relacionamento, é como se a pessoa estivesse dizendo para outra que ela não é suficiente e que ela sempre está procurando uma outra pessoa. E isso fere
constantemente aquele parceiro, né? Como se ele estivesse dizendo, estou procurando algo melhor, né? Então, o Uhum. quanto é importante também reconhecer, né, o parceiro, dar um Porque lugar olha para só, ele. doutora Thelma, tem muitos casais, eu já atendi vários, né? Divórcios, inclusive, que muitas vezes o homem está no lugar de pai da esposa e a Sim, esposa no lugar de mãe do seu marido. Então, assim, sim. isso daí, a tendência desse relacionamento realmente é ele fracassar, né? Porque ela não Sim, está eles não estão no lugar certo nessa família. sim, doutora, muito bem lembrado. Essa questão é o que nós chamamos aí nas constelações da dinâmica, né, do filhinho do papai, aliás, da filhinha do papai e do filhinho da mamãe, né? Que é também aí um desrespeito a uma das ordens, né, do Bert Helling, que, por exemplo, é, essa filhinha do papai, ela se coloca no lugar da mãe, né? Inconscientemente, ela não sabe, é uma dinâmica oculta. Quando ela julga a mãe, né? Como quando ela acha que a mãe é fraca, então ela precisa defender a mãe. Então, ela se torna maior que a mãe. Só que Uhum. com isso, ela sai da esfera do feminino e permanece na esfera do masculino. E a filha, ela precisa estar na esfera do feminino desde que nasce. Chega uma época da sua vida que a mãe precisa liberar essa filha para ir para o pai, para tomar o pai, o que ela precisa do pai, que é a energia masculina, a segurança, a força, o ir para a vida. Só que depois ela volta e fica com a mãe, que é a energia do feminino, né? E o filhinho do papai é o contrário. Acontece quando essa mãe não permite que o filho vá para o pai e tome o pai. Então, naqueles casos que a mãe cuida muito do menino, ai, o pai não dá conta de cuidar dele, sabe? Aquela mãe que tem aquele excesso de zelo para o filho. E aí, com isso, ela não libera esse filho para ir para o pai, e esse filho, muitas vezes, acaba ocupando o lugar do pai no relacionamento. Inconscientemente, tá? É a nível só de energia, não é que ele ocupa, Sim, mas inconscientemente. inconscientemente, Uhum. e acaba daí também prejudicando a relação do casal, porque ele fica ali no meio, como a filha também prejudica a relação do casal, porque fica ali, isso é uma desordem, né? Um emaranhamento. E os filhinhos do papai, normalmente, quanto as filhinhas da mamãe, são muito sedutores, né? Os filhinhos da mamãe normalmente são os Dom Juans da vida, né? Aqueles homens que nos encantam, nos atraem. Só que eles estão sempre à procura de uma outra mulher, porque nenhuma mulher vai conseguir ocupar o lugar da mãe. O coração deles já está tão preenchido com a mãe e que nenhuma mulher vai conseguir, por mais que ela se esforce e tente, ela não vai conseguir. Olha só, a minha querida doutora Cíntia está dizendo, estou me vendo aí, ô querida doutora Cíntia. Doutora, Doutora, então, isso é muito comum, minha querida. Isso É, acontece muito, essa dinâmica, talvez muitos de nós já passamos por isso. Eu também me coloco nesse lugar, doutora. Porque é muito comum e é inconsciente. Só quando a gente se dá conta dessas dinâmicas que a gente consegue mudar, né, o rumo, mudar esse caminho e deixar os nossos pais com o que é deles e ficar no lugar de filha, de pequena na relação. E aí sim conseguir olhar para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso destino, para o nosso futuro, respeitando nossos pais como eles são, né? Sem sem julgamento, sem querer ser julgamento, sem maior, julgamento. né? Esse é o mais importante, aceitar o seu pai É, e sua mãe, tomar isso. o pai, tomar a mãe como eles são. Sim. E, doutor Iraci, o que normalmente acontece quando o filhinho da mamãe encontra a filhinha do papai? O que acontece?
Como eu já disse, no início pode ser maravilhoso, né? Pode ser muito bacana, porque ambos são muito sedutores, né? Porque o filhinho da mamãe, ele conhece muito do feminino, né? E a filhinha do papai conhece muito do masculino. Então eles se entendem. Só que com o tempo a relação não se sustenta, porque ambos não estão no adulto, né? Eles estão ainda na criança. E aí acabam ocorrendo brigas, separações, né? Divórcio e acaba aí chegando nos nossos escritórios, né, doutora? Sim, muitos, por Então, sinal. Doutora, então tem um outro detalhe também que é muito interessante, né, nessa postura sistêmica, no direito sistêmico, e que nós estamos passando por esse processo do autoconhecimento, né, e nos preparando realmente para ter a postura sistêmica. Eu aprendi uma coisa muito interessante com a doutora Fabiana Quezada, que sair da minha criança e ir para o meu adulto. Nossa, como que é forte! Eu estava até contando para o meu pessoal que trabalha no escritório como que é forte o exercício de você se colocar na sua criança, sentir as emoções daquela criança e depois você vai para o seu adulto. Nossa, é sim. impressionante como que muda a sua postura. Sim, doutora, é muito bom mesmo. O autoconhecimento, essa busca, isso nos ajuda muito a evoluir, estar no Muito. nosso lugar como profissionais do direito. Trabalhar também, né, primeiramente, a cura das nossas feridas, né, evoluir para que nós possamos estar no relacionamento como adulto. Então, na medida que nós estivermos no relacionamento como adulto, ou procurando um relacionamento com essa postura de adulto, nós vamos poder atrair um companheiro também na postura do adulto. Daí a Isso. chance do amor, né, para que o amor dê certo, né, como até o título de um livro do Bert Hellinger, a chance desse amor dar certo é infinitamente maior com duas pessoas adultas, né? Muito maior. Para quem está aqui nos ouvindo, está aqui assistindo a live, eu vou dar uma dica aqui para se trabalhar essa dinâmica, né, do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Então, o filho ele pode internamente, né, através de imagens internas, se conectar com a mãe e dizer para a mãe: por favor, mamãe, me abençoe se eu for para o meu pai e tomá-lo como pai. Então, o filho pode chegar e Uhum. falar isso, né? E sentir se a mãe o libera, né? Se a mãe disser sim, ele sentir, né? Internamente que a mãe diz sim, te libero, pode ir para o seu pai, ele é o pai certo para você. E aí sim, ele vai até o pai, toma o pai e faz uma reverência para o pai. E o pai que é aquele que dá o empurrãozinho para o filho, nas costas do filho, para que ele vá para a vida, né? E aí, com o pai e a mãe dentro dele, preenchido, ele não precisa mais procurar nas companheiras a mãe, porque ele já tem a mãe dentro dele, né? Da mesma forma que a filhinha do papai, ela pode dizer também que ela precisa tomar a mãe, né? A filhinha do papai. Então, ela pode dizer sim para a mãe. Sim para tudo como foi, para o relacionamento da mãe com o pai, né? E dizer que concorda, que aceita tudo, que honra, sem julgamentos, porque normalmente é aquela filha que ela se coloca no lugar da mãe, defende também a mãe muitas vezes, né? E aí ela sai do seu lugar de filha e com isso ela fica emaranhada e ela vai atrair parceiros até que ela consiga tomar a mãe, né? E ir para a vida, tomar o feminino que vem da mãe e ir para a vida, né? Também preenchida com o masculino do pai e com o feminino da mãe. Doutora Thelma, o Michel está dizendo que ele já passou pelo processo de transformação, que é muito lindo. E a Sim. Cíntia está dizendo o seguinte: se o casal for separado, é pior, né? Ela faz uma pergunta: é pior, né? Ela está dizendo. Então, assim, vou tentar responder, não sei em que sentido ela falou que é separado, mas se o casal for separado, ela pode sim.
internamente já fazendo esse reconhecimento, olhando para o ex, no caso, conversando com ele internamente, deixando o que é dele e ficando com o que é dela no relacionamento, agradecendo o relacionamento, tendo gratidão que todo relacionamento vem nos trazer algo importante, vem nos ensinar algo importante. Como eu falei, a Sophie Helling, ela fala que a relação conjugal, ela vê como uma comunidade de destinos. Nós somos atraídos a esses encontros de alma, de casal, né? Para que nós possamos trabalhar algo que nós precisamos dentro da gente. E mesmo, Cíntia, se o casal estiver separado, pode-se trabalhar através de uma constelação familiar. Se um apenas quiser fazer esse trabalho, ele pode lá fazer uma constelação familiar e trabalhar essas questões. Saber se precisa deixar algo, né, com o ex-marido, tem as dinâmicas, as frases, né, de cura nas relações de casal, e com isso os filhos agradecem. E aí você também não estará ajudando só você estará ajudando todos os seus descendentes, porque se você curar isso no seu sistema, os seus filhos, netos, bisnetos, não precisam mais passar por isso, né, doutora? Nossa, é muito forte. Exatamente, como diz o Bert, a ordem precede o amor. Existem muitos relacionamentos onde existe muito amor, né? A gente percebe que existe muito amor e mesmo assim termina. Por quê? Porque não obedeceu a ordem, né, doutora? Isso, só o amor não é o suficiente para manter. Não é o suficiente. Precisa haver a ordem. Isso mesmo. Doutoras, eu já tenho 38 anos de casado. O Alberto. Alberto, seja bem-vindo. Já passei por isso. Ou será que ainda tenho? Ele também faz uma pergunta e dá uma risadinha. Eu acho que pela própria risadinha dele, eu acho que ele já passou por isso, mas eu acho que ele superou, né? Superou, sim. Se ele está há 38 anos, parabéns! Porque olha, 38 anos, né? Olha, parabéns. Exatamente. Exatamente, porque num relacionamento, a gente, como eu estava falando, nós não vamos sozinhos, né? A gente acha que vai sozinho para o casamento, mas não vai. Com a mulher e com o homem, vai todo o sistema familiar. Então, normalmente, nos primeiros anos, dá aquele choque. E se o casal... Quando você casa uma segunda vez, e aí você traz também, né, a primeira mulher do seu atual marido, no caso. E traz também o sistema dele. Sim, é o que eu falei no começo, né? E então, mesmo que não tenha a primeira mulher e primeiro marido de ambos os lados, traz todo um sistema. Então, no relacionamento, não vai só o marido e a mulher, vai todo o sistema da mulher e do marido. E aí, começa aqueles conflitos, porque, vamos dizer assim, a mãe do marido fazia a comida de uma forma. Aí a mulher faz de outra, porque ela segue a mãe dela. E aí ele reclama, mas a minha mãe fazia diferente. Isso não acontece, né, doutora? Não acontece nem um pouco, né? Então, com isso, vai acontecer nos conflitos. Quando o relacionamento dá certo, quando a mulher consegue olhar tudo de bom que tem no sistema do marido e aprender com aquele sistema, e o marido consegue olhar tudo de bom que tem no sistema da mulher e aprender com aquele sistema. E daí ambos dizem sim, um para o outro e para os seus sistemas, né, respeitando os seus familiares, né, de ambos, porque, como eu já falei, quando o marido ou a mulher não respeita os pais, né, de ambos, ele está dizendo que ele não ama também a esposa ou ela não ama o marido. Né? Internamente, a alma da pessoa sente. E quando há esse respeito, pegando o que tem de bom em cada sistema, ambos conseguem formar o seu próprio sistema.
Olha que lindo. Olha que lindo. E E aí aí, flui, e aí a aí família sim, flui, e aí eles né? conseguem Aí sim, virar de costas para o próprio sistema, mas respeitando e olhar para o futuro do sistema deles, para os sim. filhos, né? Para o que eles podem fazer de bom, o que eles podem construir de melhor e ter um sistema melhor ainda, né? Olha só, a Agora, Cristiane, eu acho que é sua irmã. Ela fala: eu faço várias receitas da sogra e da avó do meu marido. Parabéns, Cristiane, você está no caminho. sim, já Olha aprendeu com só, a a irmã, Janaína, a né, doutora doutora? Janaína, é verdade, ela é muito lindo. É isso mesmo, a gente poder olhar para o sistema do nosso marido, né, e honrar esse sistema. Sim. E Eu também também, aprendi muitas receitinhas da minha sogra, né? Que na verdade eu chamo ela de sogra. Eu sou divorciada, mas ela é minha sogra eternamente, porque eu não vejo ela como sendo uma ex-sogra na minha vida, né? Ela tem um lugar no meu coração. E eu também trago várias receitinhas dela que eu já aplico, passo para os meus filhos, né? Então eu acho muito legal mesmo. Muito uhum. bacana. Então, isso é muito importante. A Cristiane, ela já está craque, porque eu já dou muitos conselhos sistêmicos para ela já há muito Ela tempo. deve ouvir o sistêmico, que nem meus filhos não aguentam mais falar em sistêmico aqui em casa. Ele É. fala: mãe, para de falar de sistêmico um pouco, né? Mas não dá para parar. É muito bom o sistêmico. Então, e algo legal que eu acho muito bom também, que a gente entende, quem não sabe também pode procurar, é aquele livro, a linguagem, As 5 linguagens do as amor? 5 linguagens do Ele amor, é maravilhoso. do Gary Chapman, né? Sim, ele é Então, muito bom. o quanto é importante a gente entender que cada um tem uma forma especial de demonstrar o amor, Como que você né? vai encher o seu tanque de amor, né? Ele fala. É. Cada E um tem ele, que descobrir como encher o seu tanque. sim, e são as linguagens do amor, são 5, né? Palavras de afirmação, quando, por exemplo, a pessoa fala, eu te amo, você é muito bom nisso, né? Eu te admiro. Toque físico, que é o abraço, o beijo. Tempo de qualidade, né? Que é a pessoa que gosta de ficar junto, fazer passeios, viagens Não, juntos, nem né? que for para assistir o Fantástico do ladinho dele, mas Sim, quando o seu parceiro for tempo de qualidade, você tem que parar com tudo, largar tudo e ficar só com ele. exatamente. E a outra, agora E falou a aí tem terceira. tempo de qualidade, depois atos de serviço, que é lavar a louça, fazer o Sim, trocar jantar. lâmpada, arrumar Isso o é rincão da ótimo. pia. Nós não gostamos nem um pouquinho, né, doutora, dos atos de Sim. serviços, né? E o último, qual que é? O último são os presentes. Quem não Ah, gosta de você presentes? sabe qual que Receber é um o seu, livro. doutora? Você sabe qual que é o seu? A O sua meu, linguagem do amor? O meu, agora, se não me engano, acho que é palavras de afirmação e presentes. Ó, o meu é palavras de afirmação. E eu fiz o teste com a doutora Vanessa, aquele curso de relacionamento de casal, que ela lançou aquelas 30 horas no curso da pós. Eu Uhum. comprei esse curso e lá tem o teste das 5 linguagens, né? Ah, eu comprei também esse É, curso. então eu também estou fazendo. E lá tem o Mas, teste, muito legal. O meu também é palavras de afirmação. então, assim, provavelmente porque você, doutora, veio de um sistema onde seu pai ou sua mãe vieram de um sistema também que era importante a palavra, né? O falar. Isso. O meu sistema é uma mescla de presentes e palavras. Também é importante. Mas o Também é. presente não quer dizer que você tem que dar um presente caro. Se você levar uma flor, Sim, né, um é para bombom, você lembrar da pessoa. é Lembrou de você, tá tudo certo. isso. Aí a pessoa, internamente a pessoa, se ele está me dando um presente, é porque ele me ama. Uhum. Né? Da mesma forma que a pessoa que é importante o toque físico, se ela receber abraço, beijo, ele me ama. Então, por Sim, isso que é importante a gente também entender e reconhecer
qual a linguagem do amor do parceiro, Nossa, quando você né? descobre qual é a linguagem, você ganha aí anos-luz no seu relacionamento, porque aí você vai longe. Exatamente, Nossa, exatamente. por isso que é importante todos lerem esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, porque ele é muito importante. Isso salva casamento. Viu, Sim, porque Alberto? Mesmo você com olha aí, Alberto, 38, você pode mais ficar uma, muito mais. Leia esse livro, olha. Alberto, você vai gostar. Mas com 38 anos de casamento, doutor, ele já deve saber qual é a linguagem do amor da Nossa, esposa, ele já conhece com certeza. Sabe né? mesmo. Né, doutor? Eu acho que você já deve conhecer, já deve ser PhD na linguagem do amor da sua esposa. É verdade. Então, tinha uma pessoa que eu conhecia que ela falou o seguinte, que ela casou e aí, assim, o marido não conversava com ela, não falava que ela estava bonita, ela colocava roupa, se arrumava, e ele não falava nada. E aí ela pensava, mas ele não me ama, porque ele nunca fala que eu tô bonita. E aí, só que ele chegava antes do trabalho, ele lavava a louça, ele fazia o jantar, ele gostava de cozinhar. E aí, assim, ela já estava quase para se separar. Daí que ela descobriu que a linguagem do amor dele era essa. Ele fazia o jantar. A linguagem do amor Olha, dele não era de falar, não era palavras, né? Era os atos de serviço. E quando ela descobriu, ela falava: Nossa, ele me ama. Porque ele o tempo todo ele fazia as coisas para ela em casa, fazia o jantar para ela. E olha, ela legal. E quase aí termina o salvou o relacionamento. casamento, né? Salvou, Salvou, porque aí salvou. pronto, ela já olhou para ele com outro, né? Sim. Essas coisas são muito importantes, né, doutora? Ah, sim. Tem uma frase aqui da Sophie Hellinger que diz o seguinte: quando recebo algo de bom, sinto a necessidade de compensar, já que me sinto pertencente e amo. Eu dou um pouco mais do que recebi. Aqui está dizendo sobre a lei que rege todos os relacionamentos, que é a troca, né? A lei do equilíbrio. E quando há também excesso ou falta, os relacionamentos se rompem, né? Então, Sim. por exemplo, quem nunca ouviu falar naquele caso da mulher, pode ser o homem também, mas eu vou falar da mulher aqui. Da mulher que trabalha, 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 se mata de trabalhar para pagar a faculdade do companheiro, e quando ele termina a faculdade, ele se separa. Como acontece? E pode ser vice-versa, né? Pode ser O também parceiro o paga a contrário, faculdade da da esposa também. esposa. Isso quando eu fiz a faculdade de Direito, aconteceu, tinha uma amiga que ela fazia faculdade, o parceiro ficava ajudando, cuidando dos filhos em casa, né? A maior parte da faculdade, ele que trabalhava e ajudava ainda ela, assim. Quando ela terminou a faculdade, se separaram. E você nem conhecia o direito Não, sistêmico nessa época ainda, hein? E isso ficou. 95, doutora. Então, mas isso ficou 1900. marcado para você, né? Naquela Ficou época você não. marcado. Sim. E aí você teve Então, a comprovação, conhecendo as leis sistêmicas do Bert Hellinger, você pôde, sim. então, comprovar que, de fato, houve um desequilíbrio nessa relação, nesse casamento. Exatamente, porque a relação entre companheiros, entre marido e mulher, ela é uma relação que precisa haver o equilíbrio. Ambos estão na mesma posição. Então, quando um parceiro dá mais que o outro, ele fica numa posição superior. E aí há um desequilíbrio. E aquele que recebe muito fica muito pesado. Ele sente que não vai conseguir compensar, daí ele vai embora, né? Porque é muito pesado para ele. Então, na relação de casais, é necessário haver esse equilíbrio de dar e tomar, né? Aqui, ó, o Bert Hellinger fala o seguinte: em um relacionamento bem-sucedido, também é preciso que se dê somente tanto quanto o outro possa receber.
e que se deseje receber somente o que o outro possa dar. Né? Então, é importante ter esse conhecimento dessas dinâmicas também em relação aos relacionamentos. Em relação também a traições, né? O Bert também fala que quando uma pessoa atrai a outra, precisa se compensar, né? Mas se compensar com amor, né? E pode dizer internamente, eu sou tão humana quanto você, né? Ele diz que tem a compensação positiva e a compensação negativa. A positiva é que quando você compensa com amor, um pouco menos, né? E daí ele ainda fica devedor, vamos dizer assim, né? Agora, e a compensação negativa é quando você paga, dá o troco com a mesma moeda, ou seja, trai também. Aí é uma compensação negativa e vira um ciclo vicioso, e a tendência também é o casamento ir para o fracasso, né? Então, essas dinâmicas são muito importantes. Ele fala que nessa questão da compensação é importante porque santos não se relacionam. E se também é aceito, o casal, na verdade, em relação ao casal, se for, por exemplo, o homem que traiu e a mulher aceita, ela vai acabar fazendo o papel de mãe, né? E não de esposa. Então, quanto é importante, né, olhar para tudo isso e com esse conhecimento a gente conseguir mudar nessas dinâmicas. Isso, e o importante também é que no caso da postura sistêmica, o direito sistêmico, as constelações, não existe julgamento, né? Então, o casal que muitas vezes o marido ou a esposa procura algo fora, muitas vezes o Bert também, ele fala que isso é para equilibrar o casamento, né? Sim. E nós não somos ninguém para julgar aquilo que a pessoa está fazendo, né? Então, quantos casamentos, isso aí já é coisa de antigamente, né? Que muitos homens saíam em busca de outras mulheres e não se separavam das suas mulheres, mas isso trazia o quê? Um equilíbrio para que ele continuasse casado, né? Que hoje já mudou muito, né? As pessoas já têm tomado mais decisões, mas antigamente o casamento, aliás, ontem foi dia da família também, né? Sim. Ontem comemorou o dia da família, então a família é a base de tudo. Então, muitas pessoas não querem se desfazer da família, mesmo que ela viva uma família de porta-retrato, que muitas pessoas vivem uma família de porta-retrato, elas não se sujeitam a deixar o parceiro ou a parceira deixar o seu parceiro, né? E aí acaba realmente continuando. É o que você falou. Aí tem a lei da compensação para que isso possa dar certo. Sim, então, tem várias dinâmicas. Tem a pessoa que não consegue se separar e vai manter o relacionamento, como você falou, a família Doriana. E isso faz parte, não cabe nós julgarmos essa pessoa, porque ela está dentro do sistema dela e com certeza ela também está sendo fiel ao próprio sistema. Uhum. Eu gostaria de citar aqui aquele vídeo que tem no YouTube, é um vídeo curtinho, se vocês puderem assistir, assistam, chama Vida Maria. E ele aborda Vida Maria Como é que eu no escrevo YouTube. aqui? É um vídeo curtinho. É maravilhoso, Vida Maria, não. E aí ele fala muito sobre essas repetições do sistema familiar. Então, nós muitas vezes, por amor ao nosso sistema familiar, nós repetimos esses padrões das mulheres, né? Ou seja, porque todas as mulheres do meu sistema familiar passaram por isso, eu, por amor, eu também vou passar, né? Como se eu tivesse, como você sofreu, mamãe, eu também sofro. Mas hoje a gente sabe que não é mais preciso, né, passar por isso. E as mulheres, elas não precisam mais passar por isso. E nem mesmo os homens. Doutora Thelma, e ela está dizendo assim a Cíntia, olha, mas é difícil essa linha entre não aceitar e tratar isso com amor.
por isso é difícil não ter o casamento diante de manter, acho que é manter o casamento diante de uma traição. Sim. Normalmente, quando se ocorre a traição, é porque o casamento já não está, né, bem, né? Isso é um fato. E aí a pessoa pode fazer essa compensação com o amor e prosseguir o casamento, ou não. Aí é uma escolha, né, doutora? Que Sim, claro. a pessoa que vai escolher o que é melhor para ela, né? Exatamente, é isso E, aí. e é importante falar também o quanto é importante os términos dos relacionamentos. É tão importante quanto o casamento. A dissolução é também muito importante. A dissolução de forma leviana, ela acarreta muitos problemas. Enquanto a pessoa não olhar para esse relacionamento, honrando, respeitando, ele vai ainda levar durante toda a sua vida esse relacionamento, ele pode atrair um outro relacionamento ainda pior até que ele veja tudo isso. Então, às vezes a pessoa fala, não quero saber, termina de qualquer jeito e deixa para lá, mas não é assim. Doutora Thelma, Sistemicamente não é assim. Olha, eu achei tão interessante hoje, é uma passagem bem curtinha do Bert, que a doutora que foi aqui uma das coautoras desse livro, a doutora Kellen e a doutora Rosana. Olha, ele fala assim, o Bert Helling, uma boa separação dá certo quando os parceiros dizem um para o outro, eu amei muito você. O que dei para você, dei com muito prazer. Você também me deu muito. Vou guardar isso com honra. Assumo a minha parte da responsabilidade pelo que não deu certo conosco e deixo a sua com você. E agora deixo você em paz. Olha que lindo. Imagine só se num divórcio as pessoas conseguissem ter essa visão, esse olhar e falar essa frase, né? Sim. É muito importante, né? Que ambos terminem se respeitando, né? Então, como eu falei. Se despedir com amor, né? Sim. Dando um lugar para aquela pessoa, para aquele companheiro, aquele parceiro, para o seu coração. Esse livro é a filosofia jurídica sistêmica. Eu vou escrever aqui. É a doutora Eunice Schlick, é uma das coautoras desse livro. Ele é maravilhoso, esse livro. Sim, é ótimo. Eu ainda vou ler o livro da doutora Eunice também. Nossa, é lindo. Tenho certeza eu estou adorando, eu estou adorando. Só um minutinho aqui, doutora. A filosofia jurídica, estou escrevendo aqui. Jurídica sistêmica. Para a gente, para as pessoas que estão aqui assistindo, entender um pouquinho mais de como funciona essas dinâmicas ocultas nos relacionamentos, eu gostaria de contar uma história real que eu ouvi do Dr. Décio de Oliveira, do IDESB. Eu conheço o Dr. Décio, ele é maravilhoso. Então, ele é ótimo. Sistêmica com ele. Nossa, ele é ótimo. E eu fiz uma certa ocasião, eu fiz um workshop com ele lá no TRF3, e que ele estava dando um workshop e ele contou essa história e me marcou. Logo no início, quando eu estava começando a estudar sobre constelações. Sim. E a história é o seguinte, é uma história real que aconteceu em Minas Gerais, ele é mineiro, né? Uhum. E ele dizia, eu vou contar com as minhas palavras também, porque já fazem anos, mas eu vou contar com as minhas palavras. E a história é a seguinte, havia uma família, né, com um casal de 4 filhos. O casal vivia super bem, já tinha uma idade avançada e os filhos já eram casados. Certo dia, uma das filhas descobriu que o pai estava traindo a mãe. E aí essa filha fez um alvoroço, falou com os irmãos, contou para a mãe. Olha, fizeram assim, né? Fizeram
um alvoroço na família toda. Sim, E aí, uma destruição. Destruíram, né? Coitado da mãe. E aí, expulsaram o pai de casa, fizeram o divórcio dos pais. Ou seja, tomaram as dores da mãe, separaram os pais. E aí, tudo bem. O pai foi lá morar numa casinha de aluguel, a mãe ficou lá na casinha que ela morava, depois de um tempo. O pai ficou morando sozinho, triste, chateado, né? Foi ficando doente. Da mesma forma, a mãe também foi ficando sozinha, triste, doente. E os filhos lá vivendo, todos casados, vivendo a vida deles, né? Porém, depois de algum tempo, os filhos perceberam que o pai todos os dias ia na casa da mãe tomar o chá da tarde. Então, Lindo, todos os lindo. dias eles se encontravam para tomar o chá da tarde juntos. E a mãe esperava esse pai com o chazinho pronto, com as torradinhas, com bolinho, né, de aipim. E todos os dias eles conversavam, né? Então, e aí você me diz, e os filhos? O que aconteceu com esses filhos? Nem imagina. Os filhos, todos, sem exceção, se separaram. Nossa, que incrível! Né? Então, essa história dá para a gente perceber muito bem como funcionam as dinâmicas ocultas. Nossa, né? você me fez lembrar de um caso de um cliente que então, ele interferiu nessa questão do pai e ele também acabou se divorciando, doutora. Olha que interessante. Agora você me trouxe aí na minha memória um caso que eu atendi justamente que o filho se doeu tanto que ele foi lá e tirou a mãe da casa, né? Então, realmente fez muito sentido agora. Sim, e qual foi a lei que foi desrespeitada aí? A hierarquia. A hierarquia. Foi desrespeitada, porque os pais são grandes, os filhos são pequenos. Quando os filhos querem ser maior que os pais... jamais poderiam ter tomado as dores. Jamais, jamais. Quando eles querem ser maior que os pais, decidir a vida dos pais, eles arruinam a própria vida. Perdem força e esquecem de olhar para a própria vida, né? Quem tinha que decidir se ficaria ou não seria a mãe. Ela que teria que decidir. Então, se fosse o caso, procurar um aconselhamento dos filhos, mas assim, jamais o filho tomar essa decisão por ela, né? Exatamente. Então, essa história, eu não esqueço. As 3 leis sistêmicas, elas são assim de uma profundidade. Olha, eu vou te falar a verdade. Conhecer as 3 leis sistêmicas, você vai vendo que faz muito sentido na sua vida. Mas aí, doutora Thelma, falando da separação, então, olha que interessante, né? Eu penso que o caminho da advocacia é trazer essa postura sistêmica, né, para o judiciário, para que realmente possamos, como operadores do direito, levar para os nossos clientes aí que é possível fazer uma separação, se despedir, né, sem conflito. Sim, exatamente. E o quanto também é importante a gente olhar para a questão da alienação parental, né? Numa separação. Quando o pai fala, quando a mãe fala para o filho, seu pai não presta, né? Ela está dizendo para o filho que ela só ama metade desse filho. Os outros 50% que diz respeito ao pai, ela não ama. Então, para o filho, fica como se fosse um vazio, porque ele não sabe para onde pai e mãe, né? E se integram. O filho é 50% pai, 50% mãe. 50% mãe. Não, 50 pai, 50 mãe. O pai é o direito, a mãe é o esquerdo.
Isso. Então, os pais não sabem o quanto eles estão prejudicando os filhos quando eles fazem com que os filhos tomem partido. Porque quando o filho é pequeno, ele vai tomar partido daquele que está mais próximo. Então, se ele está mais próximo da mãe, pela lei da sobrevivência, e a criança aprende desde pequena que ele precisa sobreviver, ele vai pender para a mãe, né? Só que internamente, na alma dele, normalmente ele vai ficar a favor do mais fraco ou daquele que não comete alienação parental. E aí, quando ele fica adulto, adolescente, vem as revoltas, vem uma criança que não consegue se estabelecer profissionalmente, não escolhe, não consegue estudar muitas vezes, Não tem problemas consegue de ir para a vida, déficit, né? Não não consegue consegue ir ir para para a ser vida. adulto. Tem crianças que têm depressão Sim, pós-separação, né, dos pais. E tudo sim. isso está relacionado com essa falta de reconhecimento dos pais após o término do relacionamento. Ambos precisam dizer, como você disse, essas frases de reconhecer o que foi, o que aconteceu de bom no relacionamento, que foi muito bom enquanto houve o relacionamento, e que o relacionamento deu certo através desses filhos e que esses filhos sempre serão os filhos certos e eles também sempre serão os pais certos para esses filhos, né? Porque o sistema ele não aceita exclusões. De alguma forma, os filhos vão incluir esse pai, mesmo que externamente eles digam que não queiram encontrar o pai, de alguma forma, eles vão incluir esse pai, né? É muito Então, importante. e é importante também saber que muitas vezes a mãe que impede o filho de ir para o pai, esse filho muitas vezes também pode ir para as drogas, né? Por quê? Porque a maioria das dinâmicas, quando há questão de drogas, é falta do masculino, é falta do pai. E sabendo que a mãe libera o filho para ir para o pai, então é importante também que as mães saibam que é preciso liberar os filhos, né? Para que eles Uhum. tomem o pai também. Sim, Por muito isso que importante. falam que numa terapia com adolescentes que usam drogas, o ideal é fazer com um terapeuta homem. Porque esse filho ou filha precisa tomar o pai. Normalmente, tá, gente? Isso não é, Sim. Uhum. uma Não é uma regra regra, geral, não é uma mas regra. é algo muito recorrente. Uhum. Então, é por isso que é importante também nas separações olhar sempre para os filhos e ter essa boa separação, como você falou, com essas frases, né? Respeitando e honrando cada um. Eu acho assim, e depois que eu conheci o direito sistêmico, a minha advocacia mudou, a minha visão mudou, porque eu já era sistêmica e não sabia, mas hoje eu já consigo aplicar muito melhor os conhecimentos no caso de um divórcio, né? Então eu acho que é importante o casal poder realmente dar um lugar, um bom lugar para o outro, né? E entender que terminou aquele ciclo, né? E que agora cada um vai seguir o seu caminho. Isso dá um alívio muito grande. Alivia tanto o casal quanto os filhos e a própria família, porque o divórcio acaba sendo um luto também para a família, né? Todos sofrem. Sim. Ah, doutora Lúcia, é isso Algo mesmo. também. Eu quero. É isso mesmo, doutora Lúcia. Ela está perguntando o autor. Eu disse que sim, é isso mesmo. Inclusive, ele está aqui, ó. É Sim. o Gary Chapman, Cinco Linguagens do Amor. Olha, esse livro é maravilhoso. Gary Chapman. É isso. Ô, Alberto, até que vai bem um cafezinho sim, viu? Mas só que vai ser outro dia, porque agora nós estamos aqui, ó, hoje não tem café. Mas Outra questão bem importante, doutora, para se abordar nas questões de família é sobre a adoção, né? O a quanto é adoção é um tema muito importante importante.
o quanto é importante reconhecer os pais biológicos, né? E os filhos adotivos, eles têm o direito de conhecer a sua origem, né? Porque quando um filho adotivo é negado na sua origem, dá problema na adoção. Mas quando os pais biológicos são reconhecidos, são respeitados, a adoção dá certo, né? Porque a criança ela só vive graças a esses pais biológicos. E muitas vezes, quando se coloca uma constelação, a gente percebe que essa mãe biológica ela sofre muito, né? O ato de dar um filho para adoção, para essa mãe, é muito sofrido, né? Normalmente ela dá para adoção porque para ela, ela tem um amor tão grande por esse filho que ela prefere dar o filho para uma adoção, porque na cabeça dela ela imagina que o filho ficará melhor com uma família que tenha mais condição financeira do que estando com ela, né? Então, normalmente essas mães elas sofrem muito e normalmente carregam essa dor para o resto da vida. Nossa. E ainda mais quando tem casos que essa mãe nunca mais consegue encontrar esse filho, né? Como temos muitos Meu casos Deus, aqui no que dor, Brasil. né? Que dor. Imagine só o sofrimento dessa mãe. E reflete na saúde delas, muitas depois têm inúmeros problemas de saúde, porque é como se tivesse tirado um pedaço, né, da Nossa, mãe. não dá nem para Então, imaginar. Então, quanto é importante quem adota reconhecer esses pais biológicos, não impedir que esse filho, se ele tiver vontade, que ele possa conhecer esses pais biológicos. Tem um filme que chama Lion, que Lion. retrata bem essa questão, né? Ele se perde da mãe, o irmão morre e quando estava com ele se perde, vai parar em um outro país, e aí ele é adotado, mas ele não consegue, ele tem só aquelas lembranças, porque ele era muito pequeno, mas ele consegue encontrar a mãe num país super distante, eu não lembro agora, não sei se era a Índia, e ele vai tipo para os Estados Unidos, sabe assim? Eu não lembro assim se os países eram esses, mas é mais ou menos isso. Mas ele não sossega enquanto ele não consegue ir até a mãe dele novamente. E a mãe biológica aceita. E é lindo o filme. É lindo. Então, o quanto é importante, porque para a criança, ela está num outro sistema, né? O próprio doutor Renato Bertatti, ele fala, né, que o Bert, segundo o Bert, o melhor lugar para a criança ficar é no seu próprio sistema familiar. Então, se ela não pode ficar com a mãe, o ideal é que ela pudesse ficar com os avós. Primeiro do lado materno, se não for possível do lado paterno, ou com um tio, ou com uma tia. Mas a importância da criança permanecer no seu sistema familiar. E se essas pessoas que querem adotar, para onde elas estão olhando? Se elas estão olhando realmente porque elas querem ajudar essa criança, né, a se desenvolver, a estudar, elas querem realmente dedicar esse amor a essa criança, ou elas estão olhando para algo, por exemplo, porque ela não pôde engravidar, né? Ou porque ela perdeu um filho, quer pôr essa criança adotada no lugar desse filho, muitas vezes com o próprio nome do filho falecido. Olha o peso para essa criança. Nossa, meu Deus do céu, não me fala nisso, né? E aí dá muitos problemas, né, doutora? Muitas Nossa, vezes casal também que adota uma criança para manter o casamento. nota, você me fez lembrar de uma passagem agora, assim, rapidamente, que meu primeiro marido, ele perdeu um sobrinho muito querido. E quando eu engravidei do meu primeiro filho, ele quis colocar o nome desse sobrinho. Menina, eu entrei em pânico quando ele trouxe para mim essa informação. E eu lembro que teve um conflito geral na família, porque ninguém aceitava
que viesse o nome, porque nós amávamos esse sobrinho, como, né, a gente não... Foi Sim, difícil aceitar a morte dele, que foi uma morte trágica, de um sim. acidente. E aí eu pensei, meu Deus, eu acompanhei ele em Barretos, que ele faleceu em Barretos, num acidente lá, e eu acompanhei até a morte desse sobrinho e trouxe ele para São Paulo nessa época, né? Isso há 20 anos atrás. E aí, logo em seguida, eu já engravidei do meu primeiro filho, né? E aí, menina, e aí você falou agora do peso, né? Eu nem tinha pensado no peso, mas eu pensava assim, como é que eu vou olhar para o meu filho e lembrar desse meu sobrinho, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e ele acabou Ainda bem. entendendo. E meu filho chama Ângelo, lindo. Ainda bem, porque é muito Ainda bem. pesado para ele. Imagine se ele segue esse destino, né? Então, É a mesma coisa quando casais adotam um filho, porque o próprio filho morreu, e adota uma criança para preencher esse vazio. A exatamente. tendência é não dar certo, porque essa criança vai perceber, e ela vai perceber que ele não foi adotado porque o casal realmente queria adotá-lo, mas sim para que ele preencha ali um buraco. E aí é onde Isso acontecem mesmo. os problemas das adoções, né, doutora? Sim, e quantos problemas advindos das adoções, né? Doutora, já estamos aí com 1 hora de live, né? A nossa É, última live. Você quer falar mais alguma coisa? Esse assunto está tão gostoso porque a gente tem muito conteúdo, né? Muita experiência, muitas coisas vividas, né? É um assunto bem legal, dá para a gente fazer muitas lives sobre ele. sim, mas eu acho que a gente pode deixar para uma outra, porque assim, direito de família, as questões da visão sistêmica na área de família tem muitas questões, tem questão também das heranças, da violência doméstica também. Que mais? Tem a questão das interdições, né? Da parentificação dos filhos em relação aos pais. Assim, é muito Muito amplo. assunto. E a hora passa voando, Então, doutora Lúcia, voa demais. E é tão gostoso estar aqui com todos vocês, com a doutora Thelma, que é uma gratidão, querida. amiga, doutora Lúcia, Olha a gratidão. Isabel Ceribelli, minha cunhada querida. Ela até lembrou da história, porque ela participou dessa minha história, né? Você vai lembrar, né, Isabel, querida? Mas graças a Deus deu tudo certo. Doutora Thelma, olha, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, porque para nós vamos encerrar o as nossas lives, as sessões de Sim. lives, né, que nós tínhamos programado para nós. E aí eu Sim. acho que vamos encerrar, né, com chave de ouro, graças a Deus, né? E Sim. eu creio que para o ano que vem nós temos outros projetos, né, para nossas comissões de direito sistêmico, trazer mais a postura sistêmica do operador do direito, né? Cíntia, Uhum. amei o bate-papo, minha amiga querida. A Luciane, parabéns. Obrigada, Luciane. Obrigada por estar conosco aqui, viu? A Isabel, muito boa essa live. Oh, a Isabel, querida, obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que estão conosco até agora aqui. A Lúcia, a Aline, Flor do Sol, né? O Alberto, a Luciane, Doutor a Alberto, Sueli, Luciane Belucci. Deixa eu ver quem mais que está aqui conosco. Michel, se estiver ainda, Maria, Michel, Maria, meu cunhado Isabel. sistêmico, Ah, doutora. esse é o cunhado sistêmico? Ah, então. A Camila, minha estagiária querida. A Lari, olha só. Cíntia, querida Janaína. A Cris Melo, que é a sua irmã, né? Cris, Doutora isso, Cris. Érica, doutora Ilma, o Givas, se tiver aí ainda, Givas, um abraço para você, o Michel. É isso aí, pessoal. Gratidão, doutora Doutora, Manuela. Oi. antes de terminar, vamos tirar nossa foto, mas eu gostaria Opa! de falar, mas eu gostaria antes de deixar aqui duas frases Tá. para finalizar.
Uma é a seguinte: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Bert Hellinger. E a outra é: a vida é muito simples. Recebo de volta tudo aquilo que dou. Hoje escolho dar amor. Louise Nossa, Hay. que lindo, que lindo. Louise Hay é maravilhosa, Louise Hay. Maravilhosa, Olha, tem um maravilhosa. vídeo dela, quem quiser ouvir esse vídeo dela, aprendendo a gostar de si mesmo. Nossa, esse vídeo é maravilhoso, gente. Esse vídeo ajuda muito na sua autoestima. Vamos lá tirar foto? 1, 2, 3 e já, olha o sorriso. Aí, Mais uma, doutora, vamos lá. Pronto, tirei umas 3. Beleza. ótimo. Bom, querida amiga, muito obrigada mais uma vez, viu? Isso, aprendendo a gostar de si mesma. Coloca no YouTube, Louise Isso aí. Hay. Esse vídeo é maravilhoso. Tem o livro, né? Você pode comprar o livro dela, da Louise Hay, e pode colocar no YouTube esse vídeo, Louise Hay. Ela é O quanto é maravilhosa. importante, né, doutora? Falando nisso, quanto é importante nós, mulheres, também homens, aprender a gostar de nós primeiro. Nossa, Quanto é importante nós nos amarmos. que nem disse uma professora, primeiro lugar, eu, primeiro lugar, eu, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, e aí vai indo, é você, você, você. É muito bom, isso daí traz um Porque, aprendizado. exatamente, porque só quando a gente nos amar, a gente vai poder ter alguém ao nosso lado que também nos ame. Claro, E nos respeite. você, porque certeza. nós já nos respeitamos. Com Enquanto certeza. uma pessoa não se respeita, não se ama, e isso é importante também, um dia que a gente puder abordar um pouco sobre a violência doméstica, né, Isso, em vai ser relação às ótimo. mulheres, a gente falar um pouquinho dessa questão do amor próprio, do empoderamento, do fortalecimento, tanto da mulher quanto do homem, porque quando a mulher estiver bem, se amando, né, e o homem também, vai poder se encontrar e ter um relacionamento com mais fluidez, com mais leveza, com amor, né? Muito. Luciane, você vai gostar, depois você me conta, me chama no Instagram e me conta. O CT Processo entrou, falou boa noite, doutoras, boa noite, seja muito bem-vindo, nós já estamos no final, mas não tem problema, já entrou, já conectou conosco aqui. Doutora Thelma, então, podemos encerrar nossa live? E aí, gratidão, quero desejar assim, boas festas para todos vocês que estão nos assistindo, né? Que o ano que vem estaremos aí, se Deus quiser, com outros projetos de lives também, né? A Comissão de Direito Sistêmico de São Bernardo, juntamente com a de Santo André, se uniu aí para trazer algo de importante, né? Ah lá, ela já está assistindo o vídeo. Olha, parabéns! Mas a doutora Lúcia, não falei que ela é espetacular? Depois você me conta, querida Lúcia, se você gostou. Mas que legal, que bacana. Parece que não, mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você vai enchendo de conhecimento que ajuda muito, muito. Doutora Thelma, minha querida, eu fico muito feliz, viu, de estar encerrando com você, através da Comissão de Direito Sistêmico de Santo André, mais essa live. E te agradeço imensamente. E o ano que vem, vamos já fazer nossos novos projetos. Sim, com certeza. A subseção de São Bernardo do Campo e subseção de Santo André, através das comissões de direito sistêmico, estarão aí fazendo muitos projetos, né, para levar conhecimento, para levar as nossas experiências em relação ao direito sistêmico, à postura sistêmica, para todos os advogados e todos os simpatizantes com o tema também. Nossa, eu tenho aqui mais uma vez, eu não canso de agradecer a doutora Andréa Tartucci por ter me dado essa oportunidade de fazer parte
dessa Comissão de Direito Sistêmico, porque, olha... Eu agradeço o doutor Luiz Ribeiro, né? Então, olha só, os nossos presidentes nos deram essa oportunidade, porque a nossa comissão é a primeira a ser instalada, né? Então, creio que nós fomos as escolhidas, né, para colocar esses projetos em andamento e trazer essa visão sistêmica para a nossa advocacia. Doutora, muito obrigada. Boa noite a todos vocês que estiveram conosco até agora. Um grande beijo, fique com Deus e bom bom resto de semana e um bom dezembro para todas vocês e boas festas. Gratidão, doutora. Faço minhas suas palavras. Gratidão, doutora Uracy. Beijo a todos. Boas festas. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, querida. Encerrar.